Credo, namorar é difícil, cara. Não, ser maluco é difícil. Você tá se enrolando todo, enrolando nos seus problemas imaginários. Você tem que prestar atenção no que é real, cara. Tá vendo essa caneca aqui? É literalmente minha caneca preferida no mundo. Agora já era pra sempre, então ela não é real e eu não ligo mais pra ela. Você já ficou horas remoendo algo que provavelmente nem era real? Uma mensagem que demorou para ser respondida, uma expressão no rosto de alguém que você interpretou de um jeito e ficou pensando nisso o dia inteiro, sem ter certeza de nada, sem te provar nada, só a sua cabeça construindo cenários cada vez mais elaborados em cima de uma coisa que pode nem ter acontecido do jeito que você imaginou. É uma coisa curiosa que a mente faz. Ela pega um detalhe, às vezes minúsculo, e começa a trabalhar em cima dele. Vai adicionando interpretação sobre interpretação, até que aquilo vira um problema de tamanho real, com consequências reais, na forma como você se sente, mesmo que a origem tenha sido praticamente nada. E quanto mais você fica sozinho com esse pensamento, mais ele cresce, mais ele toma espaço e mais ele parece verdadeiro. Hora de Aventura tem um episódio que fala exatamente sobre isso. E fala de um jeito que eu não entendi na primeira vez que eu assisti, pois eu era novo demais pra entender. O episódio se chama Purroy, e ele começa com Jake construindo um forte de travesseiro, enquanto tá literalmente chovendo facas lá fora. Mas o Finn tá meio triste ali pensando nos problemas. O que acontece é que ele acha que a Princesa Fogo, a sua atual namorada nesse momento do desenho, não riu de uma piada dele. Então ele acredita que ela gastou todas as suas risadas com os antigos namorados dela. O Jake até tenta confortar ele e ensinar uma lição de vida, que é a cena que eu mostrei no início desse vídeo, falando que o Finn tá se enrolando nos problemas imaginários, problemas que ele mesmo criou na sua cabeça e que podem nem serem reais. Jake tenta convencer ele a voltar para a realidade e construir o forte de travesseiro com seus amigos, mas o Finn fala que precisa de um tempo sozinho para pirar a cabeça, algo que não faz o menor sentido. Quando estamos com problemas, a pior coisa é ficar sozinho e remoendo eles na própria cabeça. Tanto que o Jake tenta alertar o Finn, enquanto o mesmo entra cada vez mais fundo no forte de travesseiros. E uma pausa aqui rapidão. Cara, quantos travesseiros eles têm? Isso é surreal, deve ter centenas de travesseiros aí. Mas enfim, quanto mais fundo o Finn vai, mais ele se distancia da realidade. Até que em algum momento ele avista tipo um portal. E até fica impressionado que o Jake tenha feito tudo aquilo. E quando ele entra, é tipo um universo novo, tudo feito de travesseiro. Ele caminha por essa cidade de travesseiro e os cidadãos começam a gritar falando que tem um dragão travesseiro lá. O Finn combate ele até que bem de boa, já que ele tem a sua espada e tudo lá é feito de travesseiro. Porém, o povo daquele mundo fica muito contente e fazem uma festa pra ele, já que ele foi tipo um herói pra eles. Lá o Finn conhece tipo o prefeito daquele mundinho e sua filha, uma garota com quem dança e parece gostar dela. Só que ele ainda quer sair daquele mundo e fica citando o tal portal que desapareceu. Nesse momento é mostrado o Finn envelhecendo e tendo filhos dentro desse universo, com aquela mesma garota. Ele tá adulto, tem 2 filhos e seu trabalho é cortar árvores de travesseiro. Porém, ele criou afeto pela família desse mundo. Então, fica se questionando sobre o portal, se ele realmente quer sair dali ou não. O prefeito até chega nessa hora e fala que encontraram a tal porta de saída desse universo. Mas quando o Finn fala sobre sair dali, a sua família pergunta pra ele se realmente é isso que ele quer. O Finn lembra das palavras do Jake sobre os problemas imaginários, mas ele tá há tanto tempo ali que distorceu essa memória, então decide ficar nesse mundo até o final da sua vida. Quando ele tá velho e de cama, todos estão ao redor dele falando que amam ele, e nessa hora o Finn afunda na cama de travesseiros e basicamente atravessa o universo inteiro. Inclusive ele tá indo em direção ao Golby, que aliás é o primeiro episódio da série onde nos mostra esse personagem. Ele ainda vai ter uma relevância bem forte lá pra frente, mas ele já abre a boca querendo engolir o Finn. Só que o Finn consegue escapar de boa e ainda olha nos olhos do Golby. Opa! E já parou pra pensar se nesse momento o Finn por algum acaso é comido pelo Golby? Toda a existência do Finn seria apagada da realidade. Isso não significa que ele morreu, mas que ele nunca teria existido. O desenho provavelmente não tinha formado o Golby ainda, e essa talvez seria apenas uma ideia de que o personagem seria um dia. Mas tudo poderia ser diferente se o Finn não tivesse escapado, né? Mas enfim, o Finn acorda no meio dos travesseiros todo perdido, e fala pro Jake que teve um sonho muito estranho. Mas quando ele ia começar a contar, ele recebe uma ligação da Princesa Fogo, dizendo que tinha entendido a piada só agora. O Finn fica feliz, pois ela riu da sua piada, então não significa que ela não goste dele.
Só que com isso, ele se esqueceu do sonho e o Jake até pergunta o que ele ia falar sobre o sonho que teve. Mas, o Finn fala que não lembra mais, então o Jake nunca vai saber daquela vida que ele teve. Só que o episódio acaba resolvendo um problema que o Finn criou na própria cabeça. Um problema que nem chegou a ser real. E o Finn, que passou a vida inteira dentro de um universo de travesseiros, que envelheceu, teve filhos, construiu uma família e no fim, morreu, esqueceu tudo. Porque a resposta que ele esperava chegou. E com ela, o problema que tinha construído na própria cabeça simplesmente sumiu. O Jake pergunta sobre o sonho mesmo que o Finn não se lembre mais. E essa é a parte mais triste desse episódio, na minha opinião. O fato de que toda aquela vida, tudo aquilo que ele viveu, as pessoas que ele amou, a família que ele construiu lá dentro, sumiu no instante em que o problema original foi resolvido. Como se aquele universo inteiro tivesse existido exclusivamente como consequência de uma preocupação que nunca deveria ter tomado tanto espaço. E o Jake nunca vai saber que o Finn teve uma vida inteira dentro daquele forte. Nunca vai saber o quanto aquele problema pequeno custou em tempo, energia e em presença. Porque é isso que problemas imaginários fazem. Eles cobrem um preço real por algo que não era real. Você gasta tempo que não volta, presença que poderia estar em outro lugar, energia que poderia estar sendo usada para construir algo de verdade. Tudo isso processando uma coisa que existe só dentro da sua cabeça. E o Finn ficou tão dentro do forte que encontrou o universo inteiro lá dentro. E no momento que saiu, o dia mal tinha passado. E quantas vezes você já fez isso? Ficou tanto tempo dentro de um problema que criou uma vida paralela em volta dele. Conversas que nunca aconteceram, respostas que nunca foram dadas e cenários que nunca se realizaram. E quando toda a situação real foi resolvida, você percebeu que tinha gastado horas num lugar que só existia dentro da sua cabeça. O Jake sabia disso desde o começo, e é por isso que ele tentou trazer o Finn de volta antes dele entrar mais fundo. Não porque o problema era pequeno demais para se importar, mas porque ele sabia que quanto mais fundo você vai, mais difícil fica de lembrar o caminho de volta. E às vezes, o caminho de volta é mais simples do que parece, como uma ligação ou uma conversa, assim como o Finn teve. Mas enfim, muito obrigado para você que assistiu até aqui, e tchau!